a ignorância da esposa. Ele não tem suporte, ele não é ele. Ele não é convertido, ele não é cheio do Espírito Santo para aguentar a ignorância. Então ele já, às vezes ele é orgulhoso ainda. Aí que piorou ainda, aí que piorou mais. Ele é orgulhoso. E aí você é ignorante, ele fala, vai os quintos dos infernos, eu vou ficar aqui dentro dessa casa. Agora eu vou lá para o boteco, vou sair com meus amigos, vou enxergar. E o diabo conseguiu. Aí o diabo entra. Mas quem começou tudo? Então a Bíblia diz assim, ó, no capítulo 15. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Levanta a mão direita para o Senhor. Diga, meu Deus, me ajuda. Me dê sabedoria. Tudo na minha vida. Em nome de Jesus. Olha a Bíblia falando. A resposta branda desvia o furor. Você gosta de ver a tua família em fúria? Ai, se eu ficar bravo, não é muito bom, não. Mas o senhor fica bravo quando precisa, sim. É daquilo que você viu aqui, mas não é muito bom para mim, para ninguém. Porque às vezes o diabo quer te sujar e ele não sabe como, então ele usa alguém para expor você. O diabo já me sujou, não com o meu erro, mas com o erro dos outros. Eu fui corrigir a pessoa, eu me expus. Porque ninguém sabe o que está acontecendo. E às vezes as pessoas chegam na hora da bronca. E aí vem a acusação para você. E Deus está falando assim, ó, a resposta branda desvia o furor. Desvia. A resposta, para você fazer a pessoa entender, você não precisa brigar. Uma boa conversa põe os pontos por cima. Mas a palavra dura suscita a ira. Então, por exemplo, você quer consertar o teu casamento, não briga. Porque se você brigar, vai trazer furor. E junto com o furor vai vir a ira. Pode dar separação. Então a Bíblia diz, pessoal, que nós precisamos olhar ao nosso redor e ver tudo que está acontecendo, para que nós não venhamos trazer para dentro da nossa vida briga e constrangimento. Deus não te trouxe aqui para te chamar de ignorante. Deus te trouxe aqui para pedir para você vigiar, porque a tua casa e você vai servir ao Senhor. Não é o domingo da salvação da família. Então existem coisas que para a gente salvar a nossa família a gente precisa mudar. Porque tem pessoas que dentro de um relacionamento ela só quer ser servida. O relacionamento está maravilhoso enquanto o outro está só servindo. Se não fazer o que ela quer, já dá briga. Mas dentro de um relacionamento, os dois precisam ser servidos. A mãe educa o filho. E o filho precisa obedecer. A Bíblia diz assim, que o filho que obedece seu pai e sua mãe, vai ter vida, vai ter prolongamento de vida. Porque hoje tem um monte de filho debaixo da terra morto. Porque não ouviu o pai e a mãe. Porque tem um monte de filho dentro da cadeia, dormindo no colchão duro, vivendo igual um pássaro preso. Porque quando a mãe falava, xingava ela de velha retardada. Ah, você é uma velha, sai daqui.
E a mãe falava: filho, pelo amor de Deus, você não precisa disso. Filho, a mãe te ama. Porque tem pessoas que da gente olhar, a gente vê que aquela pessoa está perturbada, ela vai levar a outra para um mau caminho. Sabe como meu sobrinho começou a fumar maconha? Se perder, meu Deus do céu, ele virou até traficante. Deixou esses uns 3, 4 anos. E depois o diabo sempre tentou matar ele com moto. Amiguinho. Eu era obreiro. Eu lembro. Eu era obreiro da igreja. Eu ia trabalhar, porque a casa da minha mãe é bem grande. Então tem a casa de baixo, tem a casa de cima e tem outra casa no fundo. E minha mãe sempre deu a casa para os irmãos dela, meus irmãos. E eu chegava da igreja, da escola, aquele menino junto com meu sobrinho. E o meu sobrinho teve que eu não tive. Estudou em escola particular, que meu irmão era torneiro mecânico, meu irmão tinha uma condição melhor. Então a mãe dele também trabalhava, uma família assim, tudo, sabe, uma família tudo para ser feliz. E não é recriminando, pessoal. Não é que a gente está desfazendo das pessoas. É porque tem gente, pessoal, que ela não quer o teu bem. Ela não quer. Tem pessoas que se teu filho andar, se teu marido andar, se você andar, vai te derrubar. Vai te derrubar. Então às vezes tem muito filho que é ignorante com a mãe. E tem muita mãe que devia abençoar o filho, também é ignorante com o filho. E a Bíblia diz que uma resposta branda, a resposta branda desvia o furor. Tem filho que gosta de comer a comida da mãe. Também aquela comida até eu como, só trazer para mim. Só que quando a mãe fala assim: filho, a mãe está limpando a casa, vai lá comprar batata e compra o coentro, compra aquele negócio lá, o verdinho, qualquer outro. Cheiro verde. Esse daí, o cheiro verde. O filho: eu estou cansado, não fez nada. Já começa a brigar com a mãe. Porque o filho, ele foi tratado. A mãe foi que cuidou. Então quem está cansado, quem mais cansa é quem cuida do que quem é tratado. A resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura, você viu aqui? Você viu? O retardado, vamos descer para lá? Vai. Aí teve gente que falou: gente, meu Deus, que é isso? Quem entendeu? Quem entendeu? Agora a minha pergunta é: será que às vezes você não é grosso dentro da sua casa? E o mal usa isso para separar a família, para separar casal, para destruir grupos coletivos. Um grupo de jovens é uma guerra, porque tem, e a gente já tem, eu já sei quem ganhou, porque tem uma pontuação aqui. Então, e assim, ponto para tal, ponto para esse, ponto para aquele, e vai dando ponto, então o grupo vai ganhando e o outro vai perdendo. E aí todo mundo vem em cima de mim. Eu falei assim: se você reclamar sem coerência, você vai perder ponto. Fala. Mas sabe o que é? É porque o Senhor, um outro sentou e o outro levantou. E quando o outro levantou, o Senhor não contou. Eu falei: o quê? Fica quietinho, você vai perder ponto. Não. Tantos pontos para outra tribo. Por quê? Porque fala sem coerência. Quando você fala sem coerência, chama atenção sem merecimento, você briga sem precisar, você não ouve. Você quer ser mais abençoado na tua vida? Ouve, observa, para de ser uma pessoa inconsequente.
Não faça para pensar, pensa para fazer, porque tem situações que a gente não consegue reverter. Tem pessoas que eu perdoei, mas elas nunca mais vai ser a mesma dentro da igreja. Aqui não. Tem perdão que não consegue mudar a situação. Um exemplo: tem esposa que ama o marido, mas o marido traiu, e mesmo ela amando, ela não consegue ela perdoa ele, mas ela não quer mais. Ela trata ele bem, se ele vai para casa ela cuida dele, ela tem maior respeito por ele, porque é o pai dos filhos. Ela até perdoou ele, mas não dá mais para ser marido dela. Ela perdoou, mas não mudou a situação. Então existe situação que mesmo com o perdão não muda. Teve pessoas que pisou na bola com você. Você amadureceu, você conheceu a palavra, você não vai virar a cara para ela, mas você nunca mais vai ser a mesma pessoa com ela. Por quê? Porque perdeu a confiança. A Homem-Aranha aqui, meu Deus. Aqui na igreja tem um Homem-Aranha que tem tudo, tá vendo? Cuidado para ele não jogar a teia aqui. Cuidado para ele não ir na rua aí. Quem está entendendo a palavra? Você entendeu, pessoal? Sim ou não? Sim. Você está entendendo? A Bíblia vai dizer assim, ó: a língua do sábio adorna o conhecimento. Eu preciso ser sábio, porque às vezes tem um problema que é muito difícil, pessoal. Tem situações que é difícil. Se você não tiver sabedoria, posso falar, você faz besteira. É muito difícil. Pode deixar, deixa ele tranquilo, só não deixa ele soltar muita teia. É a mesma coisa que ele brincar com a criança. Ele é uma criança. Quem aqui nunca foi criança? Tem pastor que ainda, o que essa criança vai fazer? Aí perde o pai e a mãe. Entende? O casal de amigos, eles foram sábios, eles sabem que o filho dele é criança, daqui a pouco vai, mas eles já ficaram ali atrás, porque eles também se tocam. O meu filho, ele quer ser um Homem-Aranha da igreja, joga teia no bispo e todo mundo. Então, se ele fizer alguma coisa, eu já estou ali perto da porta. Porque tem pai e mãe que também não tem sabedoria. Quem entende? Levanta a mão. Tudo na vida, pessoal, é ser sábio. O sábio adorna o conhecimento. Eu não vou. Você tem problema com droga, não vai na pequena. Agora eu vou lá arrebentar. Vou lá na biqueira, vou provar que eu sou vou até fora. Eu sou super bem, eu vou lá, vai que o carro não vai. A Bíblia diz que o sábio adorna o conhecimento. Jesus, para vencer todo o pecado, ele nunca bateu de frente com o pecado, ele fugiu do pecado. Existem situações. Estava conversando com a pastora. A pastora era mais sabiquinha. E ela vai abrir meus olhos. Só que eu penso mais. E quando eu pensei, olhei para mim, eu falei, meu Deus do céu,
Como eu sou um nojento que não tenho vergonha na minha cara. Como eu pude deixar isso acontecer? Porque quando a ficha cai, a gente reconhece o nosso erro. E eu falei, eu sou um nojento, que eu não tenho vergonha da minha cara. E tem coisas que a gente precisa reconhecer o nosso erro para mudar. Você pode ter certeza que nunca mais eu levo na minha casa as pessoas quando a casa estiver bagunçada. Porque a maioria que foram, não que a minha casa é bagunçada, mas tem gente que o pouco que viu saiu falando. E eu sei. Depois eu descobri. Quem entende? Seja sábio. Não é qualquer um que você ponha dentro da tua casa, não. Principalmente se a tua casa não estiver arrumada, né? Porque vai lá só para ver o que você tem. E se tiver sujo, vai falar que você... Aí a minha esposa foi falar comigo. Eu fiquei bravo comigo mesmo. Você entende, pessoal? Quem entende, levanta a mão. Quem está gostando da vida? Você está gostando? Está meio pesadinho, né? Mas tá bom, você tem que aprender. Eu não posso falar o que você quer ouvir. Deus te trouxe aqui para falar com você o que você precisa, não é o que você quer. A Bíblia vai dizer assim, ó, mas a boca do insensato derrama estultícia. Vai ter problema. Vai derramar o que não é para falar. Tem coisas que não fala, não tem coerência. Porque agora todo jovem tem coerência. Porque eu já falo assim, ó, não vem, se não tiver coerência, você vai perder ponto. Poxa. Tem coisas que não tem coerência, tem coisas que é falta de respeito, tem coisas que não dá. Tem coisas, pessoal, que a gente tem que se amar, a gente tem que se respeitar. A gente não é qualquer um. O Todo-Poderoso, eu assisti um testemunho no WhatsApp, no TikTok. O homem se perdeu nas drogas. Começou nas boquinhas, até que ele foi parar na Cracolândia. Um rapaz bonito, sorridente, um jovem, cheio de vida. Depois, tá? E ele, não sei, o diabo pegou ele não vigiou, talvez não ouviu o pai e a mãe, foi atrás de juventude desse mundo, e o diabo pegou ele. Começou com droguinha aqui, droguinha, porque a droga é uma pior do que a outra. E a fraca vai puxando a outra. E a outra puxa a outra, até levar para o fundo do poço. Esse jovem foi parar, ele foi parar no fundo do poço. E lá na Cracolândia, pelos próprios usuários da Cracolândia, ele era rejeitado. Por que ele era rejeitado? O nosso corpo, existe um nome para esse bicho que come o corpo do cadáver, não sei qual que é, não sei se. O nosso corpo, quando a gente morre, os bichos que comem a gente não é os bichos que estão na terra, é os bichos que desenvolvem dentro do nosso corpo. E ele desenvolveu esse bicho. Não viu? Ele falou assim, ó, eu era rejeitado dentro da Cracolândia, porque no meu corpo desenvolveu os bichos que comem cadáver. Então eu fedia podre. Eu fedia podre. E o pessoal da Cracolândia, como chama aquelas pessoas? Os usuários da Cracolândia rejeitavam ele. Porque ele tinha um cheiro pior do que aquele cheiro daquele povo. Então todo mundo falava, ó, ixi, sai de perto desse cara, porque ele é podre. Então o braço dele era cheio de ferida. E ele fedia cadáver podre, que ele desenvolveu. E ele era rejeitado.
Andamos. Estava aqui, ó, palavra. Uma palavra. Por mais que do ama, ela vai trazer mudança para a tua vida. Ele falou que um dia ele estava lá cheirando cocaína, fumando a pedra dele. E veio uma crente, uma mulher do pó, que as irmãzinhas crentes, sabe? Ela foi a única que chegou perto dele. E ela falou assim, ele estava lá fedendo, rejeitado, ninguém ficava perto dele. Aí ela falou assim, olha, isso aqui vai mudar a tua vida. Vou te dar um presente. E ela deu uma Bíblia para ele, falou assim, isso aqui vai mudar a tua vida. Ele começou a ler a Bíblia, cheirando, não sei se o crack fumou ou usando crack. E ele falou que ele começou a gostar de ler a Bíblia. Então ele comia a Bíblia, ele lia a Bíblia de manhã, ele lia a Bíblia à tarde, ele lia a Bíblia à noite. Ele lia tanto a Bíblia que ele esquecia do crack. Ele passou a amar tanto a Bíblia, de tanto ele ler a Bíblia, ele começou a deixar o crack do lado e ele esqueceu. Ele estava com o crack do lado, mas ele não fumava mais o crack, porque ele começou a ter interesse pela Bíblia. E você acredita que ele começou a se libertar lendo a Bíblia? Glória a Deus. Glória a Deus. E ele começou a ler. E cada parte da Bíblia falava para ele. Ele rejeitado, jogado nas traças, porco. Aí ele chegou no livro de João. E lá em João, no capítulo 15, versículo 15, Jesus fala que quer ser o nosso amigo. Ele falou, não acredito nisso. Eu estou aqui podre. Eu sou rejeitado dentro da própria Cracolândia pelos usuários, porque eu estou fedendo. E Jesus quer ser meu amigo. Ele falou, chega. Essa é o filme. Ele tem uma beleza de Deus. Aparentemente ele tem uma beleza também. Mas ele tem uma beleza de Deus quando ele fala do que Jesus fez por ele. Ele disse, Jesus quer ser meu amigo. E o amigo é verdadeiro. Então por isso que Jesus está falando para você, você tem que parar de ser ignorante, você tem que parar de ser essa pessoa, você tem que dar valor para a tua família e para quem está do teu lado, você tem que mudar. Você tem que parar de andar com pessoas erradas. Você tem que... Aqui, ó. Mas a boca, por incessar, derrama. Quer dizer, ninguém aguenta. Pessoas ignorantes, porque derrama estultícia. Sabe, a pessoa ignorante. Eu tenho certeza que você me ama. Porque se você não amar, você não estava aqui no meu culto. E ama a Deus também, em primeiro lugar. Mas eu tenho certeza que quando eu falei assim, não vou ser retardado, você não aprovou isso. A minha atitude. Você falou, meu Deus do céu, eu gosto muito por isso, o que ele está fazendo? Ai, meu Pai do céu, não acredito. Aí tem as fofoqueiras que saem daqui falando mal de mim. Aí você fala, meu Deus, é verdade o que ela está falando, olha o que você está fazendo. Aí já vem o diabo, né? Já vira, aí vira aquela estultice que ninguém mais aguenta mais nada. Então a gente precisa tomar cuidado. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Os olhos do Senhor, os olhos de Deus estão em todos os lugares. E a Bíblia está dizendo que Deus está olhando as pessoas boas, mas Ele também está vendo as pessoas más. Está vendo a Bíblia? Então a gente tem que ser verdadeiro.
A gente tem que querer uma mudança interior, a gente precisa mudar. Você vai para sua casa abençoado. Tem pessoas, pessoal, que ela poderia fazer, por exemplo, Deus sabe que você pode fazer o voto da Arca da Aliança. E Deus sabe muito mais que Ele vai te abençoar se você fazer. Porque os olhos dele conhecem a sua vida e conhecem a minha vida. Mas às vezes você prende o seu coração. Só que muitas das vezes entristece a Deus, sabe por quê? Porque quando você estava lá no mundo lá fora, você não media esforço nenhum para gastar tudo que você gastava com o diabo. E hoje, para reformar a casa do Senhor, para fazer. Porque tem pessoas que estão fazendo voto com R$1.000, com R$500, não é porque ela tem, não. Ela está fazendo esforço. Ela quer ver a casa do Senhor bonita. Toda vez que eu vou para a frente dessa igreja, ela me machuca. Porque a igreja, a frente da nossa igreja, eu não estou falando aqui no jardim, não. Atravessa do outro lado e olha a frente dessa igreja, ela está horrível. E tem uma letra ali que está caída. Uma igreja que salvou a nossa vida. Eu luto por essa igreja, pessoal. Já passei muita coisa aqui dentro. Se eu fosse, e eu vou falar, há 3 semanas atrás, me chamaram para me voltar para o Mundial. Volta, ele vai te aceitar. Aí a mulher me falou, não faça isso. Eu disse assim, eu falei, eu não vou voltar. Não vou voltar. Eu estou junto com vocês. Pode enfiar a faca que for em mim. Porque tudo que eu passei aqui dentro foi para mim. Teve até um ex-pastor aqui que falou, bispo, eu estava do teu lado. E eu sei o que fizeram com o senhor. Foi pastor, foi obreiro, foi um monte de gente. Que na hora que estava precisando, tudo correu aqui. Tudo estava aqui buscando. A gente estava orando. Agora está tudo virando as costas. Mas eu estou aqui olhando para Deus. Estou aqui firme. Não desisti. Não vou desistir. E nós temos que ser unidos na mesma fé. Porque eu creio que essa igreja é de Deus. Eu creio. Muitas das vezes você perdeu o temor de devolver teu dízimo. Porque a Bíblia diz, olha o que Deus está falando. Deus, vou ler de novo isso aqui. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então não adianta, Deus me conhece. Todo dia que eu subo aqui, você já percebeu que eu oro aqui? Eu dobro aqui meu joelho e falo, Senhor, me perdoa. Se eu fiz algo que te entristeceu, me perdoa, me lava, me purifica. Toma a direção dessa reunião. Fala, você pergunta, por que você acha? Quem tem para você que o meu culto é abençoado? Quem gosta do meu culto? Levanta a mão. Vê eu dobrando o joelho. Vê eu falando com Deus. Vem. Então tem coisas, pessoal, que na vida a gente precisa mudar, porque a gente tem que ter consciência. Deus está olhando para mim, Deus está me vendo. Então está chupando você, fique em paz, porque os olhos de Deus estão passando por você, mas também está passando naquela vida que está machucando você. Quem está entendendo? Deus está olhando para você, Deus está falando para você assim, ó, fica em paz, porque os meus olhos estão em cima de você, mas também está em cima de quem está machucando você. Não se perde, não se entristece, não olha para trás. Deus quer te prosperar, Deus quer te abençoar, Deus quer te dar vitória, Deus, Ele quer, sabe, pessoal, sabe o que Deus falou comigo? Que você vai ser, quanto mais você plantar, mais você vai colher. Por isso que essa igreja é uma igreja próspera, é uma igreja abençoada. Você tem ideia de que a igreja lá do Dom José, já fizemos praticamente tudo? Só precisa pôr a porta na escolinha e fazer algumas pinturas, já acabou lá, já está pronto.
uma igreja para aquele lugar ali que está abençoado. Depois a gente vai vir aqui. Aqui é só detalhes da frente da igreja, que é caro, pelo que eu quero fazer. A gente vai arrumar algumas portas que quebrou, porque precisa de manutenção. E a gente está montando uma sala de estudo, porque a gente vai ter estudo bíblico. Então a gente vai estudar, pessoal. Você vai para dentro da sala de aula, que é aqui perto. Vai vir professor, eu também vou dar aula. Eu não sou professor, mas eu tenho um pouco de conhecimento da Bíblia. Então eu vou ali dar aula para vocês, aula para os obreiros. A gente vai começar com os obreiros. Essa semana a gente já vai preparar a sala de aula. E depois a gente vai começar a convidar os membros que querem conhecer a Bíblia. Então a gente está fazendo tudo. Por quê? Porque eu quero ser abençoado por Deus. Nessa mesma sala, a gente vai fazer sala o conhecimento dos casais. Então a gente vai, lá cabe 16 casais. Então a gente vai cuidar do casal. O que pode dentro de um casamento, o que pode fazer, o que não pode, como tem que tratar a esposa, como o marido tem que tratar a mulher, como a mulher tem que tratar, e tudo isso dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. Então vai ter um momento legal. Aí a gente vai falar de coisas de casais. E aí a gente vai abrir o leque. Pode perguntar: ô bispo, pode isso, pode aquilo? Por que não pode? Onde está escrito? Fala para mim, vamos falar. Aí o casal vai falar: olha, eu passei uma experiência assim. Vamos trocar as experiências de ação. Depois a gente vai vir para uma reunião de casal aqui. O encontro de casais Prime de primitivo. Vai ser algo Prime. Vai ser algo limpo. Depois a gente vai falar com os solteiros. Qual é a pessoa que você tem que arrumar? Talvez você não é feliz, não porque você não merece, porque talvez você sempre procurou uma pessoa que não é para você. Você talvez amou para conhecer, você não conheceu para amar. E aí machuca. Porque você descobre que a pessoa não é para você, que não tem o teu perfil, mas você ama. Aí é difícil. Porque o amor não correspondido machuca. Vai para cima. Confia no Senhor. Pega essa palavra. Você pode fazer teu propósito, passa. Vem amanhã passar pelo arco da aliança. Florida, uma vida florida com Deus. Vem quarta-feira passar pelo novo coração. Jesus quer te dar um novo coração. A ventania que deu em São Paulo, aqui eu nunca vi aquilo na minha vida. Eu me senti lá nos Estados Unidos. Quer dizer, eu nunca fui para lá, mas eu vi aquele tsunami nos Estados Unidos fazendo tudo voar. Eu olhei na minha janela, a árvore assim, a pastora, e deixa eu lá tirar a roupa. Eu dei uma roupa para a pastora e falei: sai daí. Aí eu fiquei bravo. Meu Deus, eu lavei a roupa na mão, as roupas estavam voando. Eu falei: a Viviane, sai daí. Que teve que ir lá no hospital. E voando telha, voando todo mundo. Se eu saísse lá fora, eu ia voar. Bispo, onde eu trabalho em prédio, construção de prédio. Na periferia tem umas proteção que é de ferro, muito pesada, que é de 2 pessoas para levantar. Arrancou tudo. A alvenaria que tinha assim, que eles levantaram, os pedreiros levantou, caiu tudo lá na hora. Nossa, foi assustador. Quer dizer, sabe o que eu percebo, pessoal? O povo está brincando com Deus. Jesus está voltando. Esse negócio de matar, sabe o que eu falei com a pastora? Quem fez a natureza? Deus. Foi Deus. O povo está mexendo na natureza, a natureza está respondendo. Exato. E eu vou dizer outra coisa para você: ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E essas guerras estão tudo mexendo com o coração de Deus. Deus odeia que tiram a própria vida. Que alguém, Deus não gosta disso. Não gosta. E dá uma matação. Tem gente que não tem nada a ver na guerra.